A última partida da primeira rodada em 2026, a Série A tá pegando fogo, o Lanterna mudou também, tivemos muitas surpresas nessa primeira rodada, a gente vai falar do que mais surpreendeu o Brasil inteiro e de quem, meu irmão, tá comendo pelas beiradinhas. Vamos falar sobre a primeira rodada que terminou da Série A, tabela atualizada agora, então vambora, mete marcha aí, vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos também, que, pô, eu sei que tem muito homem aí assistindo os vídeos, tô gastando, né? A maioria aí é parça, então um salve pra você, deixa sua curtida no canal, cara, muito importante, não é retórica, meu irmão, deixa a curtida, por favor, meu camarada, isso ajuda muito, e se inscreva no canal. Vamos falar da primeira rodada da Série A, você que tá feliz aí com o resultado do seu time. Manda aí na tela, você que tá triste, calma, cara, é só a primeira rodada. Então temos um novo líder, abemos Botafogo. Ó, quem segue o torcedorismo, você que tá chegando agora, vai falar, agora é fácil, né? Botafogo goleou o Cruzeiro. Não, cara, eu tô falando desde as análises de pré-campeonato brasileiro, que o Botafogo tem um time bom, que o Botafogo vai brigar por G4. Isso tá claro? Lógico que não tá claro que o Botafogo vai brigar por G4, né? Mas demonstrou sim que tem um bom time e tem um bom treinador. Martim Anselmo tem um bom treinador, só que o Botafogo é uma incógnita pela parte administrativa. Pode vender um monte de jogador, pode não vender, pode levantar o transfer ban e trazer um monte de reforços, ou pode não levantar a transfer ban e seguir com esse time até o final. Mas o fato é que hoje, dia 30 de janeiro de 2026, o Botafogo tem um bom time e aloprou o Cruzeiro. Primeiro tempo o Cruzeiro foi bem, tá? Jogou até um pouco melhor que o Botafogo, mas o segundo tempo me pareceu início de temporada, né, rapaziada? E o Cruzeiro vem de um clássico muito desgastante e tomou uma trolha do Botafogo. Mas assim, foi um baile, 4 gols no segundo tempo do Botafogo e ficou barato pro Cruzeiro, tá? O Botafogo jogou muita bola, Danilo jogou muita bola, Montoro jogou muita... Cara, houve notícia aí, né? Teve notícia saindo aí na internet no dia de ontem, dando conta de que o Botafogo, o John Textor, queria vender o Montoro pela quantia de 14 milhões de euros. É loucura. Esse moleque vale pelo menos 20, 22, tá? 18 anos e o que a bola que ele joga. Primeiro gol do Botafogo, ele dribla 4 ali, deixa o Arthur Cabral na boa pra dar um passe pro Danilo fazer um golaço também. Então, Botafogo aí abrindo o placar com o Danilo, depois o Botafogo fez com o Matheus Martins o segundo gol, depois o Danilo fez o terceiro, o Arthur fez o quarto e baile, tá? Baile. Cruzeiro. Não é terra arrasada, porém o Cruzeiro na minha tier list, inclusive eu não botei o Cruzeiro como principal candidato ao título junto com Flamengo e Palmeiras, por conta do Tite. Não é porque o Tite é ruim, mas é porque não é o Leonardo Jardim. E o Leonardo Jardim, na minha análise na temporada do ano passado, era o cara que desequilibrava aquele Cruzeiro. Aquele Cruzeiro, aquele elenco de 2025, não era pra ter brigado por título até o final como brigou. Brigou somente por conta do seu treinador, que era muito fora da curva. O Tite já tá mais pra lá do que pra cá. Me parece que é o filho do Tite, né, o Matheus Bach, que treina mais do que o Tite no tempo, no tempo lá naquela parada pra refrescar, né? Cooling break, na temporada ali pros jogadores beberem água, naquela parada. Foi o Matheus, filho do Tite, que falou mais com os jogadores, o Tite ouvindo. Então assim, cara, o Tite já não é mais aquele treinador de ponta, e também não é Leonardo Jardim, então acho que o Cruzeiro não vai ter o mesmo desempenho nessa temporada pela mudança de treinadores, e o elenco também não subiu tanto assim de nível, né? Inclusive Gerson se machucou e pode ser que fique um tempo fora aí. Mirassol voltou a vencer em casa, né? Ah, mas é só o primeiro jogo. Voltou a vencer porque é o 20º jogo do Mirassol dentro de casa em uma Série A de Campeonato Brasileiro, e o Mirassol não perdeu nenhum. Virou pra cima do Vasco, gol contra do Vasco e depois erro na saída de bola ali, a lá Diniz. O Vasco toma virada por erros bobos, escalação errada de Fernando Diniz também, tá? Fernando Diniz montou um time muito lento, muito fraco, né, fisicamente. Diniz sempre valoriza a parte técnica do seu time e não é assim, né? Acabou que o Mirassol venceu o meio de campo, ganhou o time do Vasco no vigor físico. O time do Mirassol larga bem nessa temporada. Já falamos sobre os outros jogos da rodada, né? A gente fez um vídeo aí bem completo analisando todos os jogos da rodada, então só faltaram esses dois, né? De Mirassol e Vasco. Eu vou fazer uma análise no prisma da rodada, vai sair ainda hoje esse vídeo, né? Pra gente entender melhor esses times, mas aqui o foco desse vídeo é na tabela, né? O Cruzeiro é o novo lanterna,
da Série A, tomou 4 gols. Cara, inacreditável. Você confiava, você previa. Eu achava que o Botafogo era favorito. Falei isso em vídeo. Porém, eu não imaginava um 4x0 não, tá? Comenta aqui embaixo se você esperava esse 4x0. Inclusive, o Danilo é o artilheiro do campeonato, né? O único jogador que fez 2 gols na primeira rodada. Cruzeiro é lanterna, Remo, Santos e Coxa permanecem na zona do rebaixamento. O Inter saiu da zona do rebaixamento. Por que Remo, Santos e Curitiba? Bom, o Cruzeiro tá no saldo de gols, né? O time que mais sofreu gols na rodada junto com o Santos, mas o Santos pelo menos fez 2, o Cruzeiro não fez nenhum. Então o Cruzeiro é o pior saldo de gols. Remo e Santos, cada um tá com menos 2 de saldo. O Santos tá na frente do Remo porque tem 2 gols a mais. O Remo ainda não fez gol no campeonato. Curitiba está aqui atrás do Internacional, né? Porque ambos perderam por 1x0, mas o Coxa teve uma expulsão. Josué foi expulso. Então, pelo cartão vermelho, o critério de desempate, o Curitiba fica atrás do Inter. Aí vem o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio e o Vasco, todos eles marcaram um gol, sofreram 2, saldo menos 1. Por conta dos cartões, o Flamengo também teve um expulso, né? Então ele vai ficando atrás ali de Corinthians, Grêmio e Vasco. O Jorginho foi expulso depois que o jogo acabou. Palmeiras e Atlético, os únicos que empataram na rodada, um pontinho para cada. E aqui vem os 9 times que venceram, tá? Os 9 times com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Bragantino aqui com os seus 3 pontos na 9ª colocação. O Furacão vencendo fora de casa. Grande jogo, grande vitória de Atlético Paranaense, que também já vai sair o vídeo sobre a contratação gigantesca que o Atlético fez. Bahia, teve um jogador expulso, Bahia, né? Mas tá aqui na 7ª posição. Mirassol, por que o Bahia tá aqui? O Bahia tem um gol a mais, né, do que Atlético Paranaense e Bragantino. Por isso que o Bahia, ele fica na frente dos dois, mas fica atrás de Mirassol e Fluminense, também marcaram 2 gols, tem 1 de saldo, mas não teve ninguém expulso, né? Então por isso o Bahia fica em 7º. Então o G5 do Brasileirão, né? Os 5 times que, se o campeonato terminasse hoje, iriam para a Libertadores 2027 são, vamos lá, Fluminense na 5ª colocação com 3 pontinhos, 2 gols marcados, 1 gol sofrido. Belo jogo diante do Grêmio, reta final horrorosa do Fluminense, mas um jogo como um todo foi muito bom. 13ª vitória seguida do Fluminense como mandante, jogando no Maracanã. Impressionante, tá? Impressionante esses números do Fluminense. Lembrando que o Fluminense está a 10 jogos no Brasileirão vencendo como mandante, e o recorde é do Botafogo, tá? Botafogo e Vasco dividem esse recorde com 12 vitórias consecutivas em campeonatos brasileiros dentro da sua casa. Estatística à la NBA, né? Bem específica, mas o Fluminense está correndo atrás aí desse recorde de Vasco e Botafogo. São Paulo no G4 ali, com essa vitória. Cara, é surpreendente essa vitória do São Paulo. Comenta aqui embaixo se te surpreendeu, porque a camisa do São Paulo acho que é a mais pesada do Brasil, né? 3 mundiais, 3 Libertadores. Mas o São Paulo nessa temporada tá muito mal. Eu acho que poucas pessoas esperavam o São Paulo vencendo o Flamengo na estreia, mas venceu na força da camisa. A camisa do São Paulo é mais pesada que a do Flamengo, não tem jeito. O São Paulo vence e fica no G4. Vitória na 3ª colocação. Vitória fez 2 gols e não sofreu nenhum contra o Remo, tá? Venceu aí um confronto direto e larga no G. Se acabasse hoje, Vitória estaria na Libertadores junto com o Chapecoense, que meteu 4 gols, assim como o Botafogo fogudo. Chapecoense era a líder, mas perdeu a liderança porque o saldo da Chape é 2, assim como o do Vitória. Mas a Chape tá na frente porque marcou 4 gols. Já o Fogudo, meu camarada, você botafoguense que está feliz, animado, tá bolado com o Textor, mas tá feliz com o time. 4 gols do Botafogo no segundo tempo, nenhum gol sofrido, melhor ataque e melhor defesa do Campeonato Brasileiro nesse momento. Próxima rodada vai ser só daqui a 1 semana. Tá, então esse final de semana você vai acompanhar o seu time e nós acompanharemos aqui no canal também em análises e em lives. Toda pós-rodada temos lives aqui no canal. A gente vai acompanhar os campeonatos estaduais. O Brasileirão só volta no meio da próxima semana. Então, 4ª e 5ª-feira vão acontecer os jogos do Brasileirão. O único jogo que não teremos será esse aqui, Atlético Paranaense e Corinthians, que foi adiado lá pro dia 18 de fevereiro, tá? Então, próximos jogos, Flamengo e Inter. Flamengo perdeu, Inter perdeu, os dois chegam muito pressionados, tá? Para essa partida. E o Flamengo vai vir depois de jogar a Supercopa Rei. O Flamengo vem muito pressionado. Se perder a Supercopa Rei, então, meu irmão, esse jogo aqui vai ser muita pressão
O Inter perdeu em casa e precisa pontuar também. Bragantino venceu e o Atlético empatou. Então, o Atlético empatou em casa, precisa pontuar fora. O Bragantino venceu fora, se vencer em casa, dispara. Tende a fazer um bom início de campeonato. Um bom jogo esse aqui, tá? Sansão. Cara, esse Santos e São Paulo será o segundo Sansão seguido, porque no final de semana teremos Santos e São Paulo pelo Paulistão e na quarta pelo Brasileirão, tá? Então, o Santos vem de derrota, São Paulo vem de vitória no Brasileirão, tá? Esse jogo é na Vila Belmiro, Gabigol deve voltar, deve retornar para esse jogo. Vamos ver, um clássico animado, né? Remo e Mirassol, pra mim isso aqui é confronto direto, porque na minha opinião, cara, anota e grave esse vídeo que eu posso errar e você vai me zoar daqui a uns tempos, né? Mas o Mirassol pra mim briga pra não cair nessa temporada. É confronto direto já, o Remo precisa desesperadamente vencer esse jogo. E o Remo perdeu na primeira rodada, na próxima rodada simplesmente enfrenta o Atlético em Minas. E o Remo não pode chegar nesse jogo diante do Atlético zerado em pontos, porque aí, meu irmão, a probabilidade do Remo emendar 3 derrotas seguidas nos 3 primeiros jogos e já causar uma crise de bobeira no início do campeonato é alta. Então, a torcida azulina, cara, tem que lotar o Mangueirão nesse jogo diante do Mirassol, porque é imprescindível vencer esse jogo, tá? Palmeiras e Vitória. Palmeiras vem de empate, o Vitória venceu na rodada, então o Vitória, assim, um empate pro Vitória aqui é ok, Palmeiras precisa vencer. Grêmio vem de derrota pro Fluminense, Botafogo vem dessa vitória maravilhosa. Um bom jogo, um bom confronto, o Grêmio é um bom time, tá? Esse aqui tem um dos melhores jogos da rodada. Bahia e Fluminense vão se enfrentar também na Fonte Nova. Esse aqui, cara, é o único confronto da segunda rodada em que Bahia venceu e Fluminense venceu. O único confronto que os dois times venceram na primeira rodada. Então alguém já vai perder o 100% de aproveitamento aqui nessa rodada, tá? O único confronto, jogaço também, esse Bahia e Fluminense aqui já é confronto direto ali por vaga na Libertadores. Vasco e Chapecoense. Chape vem de vitória linda, o Vasco vem de uma derrota estranha, tá? A situação ali no Vasco não tá legal. O clima pesou com o Fernando Diniz, né? Mas a Chape aí, um empate seria bom pra Chape e o Vasco precisa vencer desesperadamente, é confronto direto contra o rebaixamento. O Cruzeiro vem hiper pressionado depois desse 4-0, depois de perder o clássico pro Atlético, pega um Curitiba que perdeu em casa e também precisa pontuar. Esse jogo aqui já tem pressão alta aqui, tá? Assim como Flamengo e Inter, os dois perderam, já há uma pressão alta nesse jogo. E Atlético e Corinthians a gente deixa um pouco mais pra frente pra gente conversar, mas o fato é que o Atlético tem um jogo contra o Santos antes desse jogo contra o Corinthians, e os dois são em Curitiba, na Arena da Baixada. O Atlético vencendo os dois, daqui a 2 semanas, 3 semanas, poderemos estar falando de um Atlético 100% no Brasileirão e no G4. O Atlético tem boas chances de manter o 100% nessas 3 primeiras rodadas. Mas comenta aqui embaixo, cara, em qual clube você confia mais no Brasileirão? Quem largou melhor? Qual foi a surpresa dessa rodada pra você? Qual foi a surpresa positiva, a negativa? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal pra gente trocar mais ideia, deixa a curtida no vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!